Os salões do castelo de Derek Cox, Marquês de Bedlam, eram vastos e imponentes, refletindo a grandiosidade de seu título e a lealdade inabalável ao seu rei. Cox sempre fora um homem dedicado, tanto no campo de batalha quanto na corte, mas agora uma nova missão o atormentava. Em meio às colinas que delimitavam as terras do reino, sua mente estava presa a uma questão muito mais pessoal: o casamento. Não posso continuar adiando essa questão, Cox, disse Sir Hector, o conselheiro do Marquês, com uma expressão grave. O rei foi claro: um homem de sua posição precisa de uma esposa. Sem herdeiros legítimos, seus inimigos nas fronteiras verão isso como uma fraqueza. Cox se levantou, caminhando até a janela onde a luz dourada do sol poente brilhava sobre os campos. Ele era um homem acostumado a ter controle, mas a ideia de casamento fazia sentir-se preso. O amor, para ele, nunca fora mais do que um jogo de sedução, uma troca por prazer e satisfação temporária. Casar-me com qualquer mulher que venha para cumprir um protocolo. Sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Isso seria um fardo. Hector, conhecedor das aventuras amorosas do Marquês, deu um leve sorriso e sugeriu: então, compre uma esposa, meu senhor. Não precisa ser mais do que um arranjo conveniente. A proposta soava fria, mas prática. Uma mulher comprada não exigiria nada mais do que um contrato, permitindo que Cox seguisse com seus prazeres sem culpa. Cox, embora relutante, sabia que não tinha escolha. Camille Laurent, jovem e delicada, tinha os olhos verdes tão vívidos quanto as flores que rodeavam sua aldeia. A sua vida mudara drasticamente após a morte de sua mãe. Seu padrasto, um homem cruel e interesseiro, a tratava como um estorvo. Quando recebeu a proposta de casar com Camille com o poderoso Marquês de Bedlam, em troca de uma fortuna, ele não hesitou. Camille, por outro lado, sentia-se aprisionada. Nunca sonhara com amor, mas a ideia de ser vendida como mercadoria a um homem que ela não conhecia lhe partiu o coração. Não há nada que você possa fazer, garota, disse seu padrasto com um tom áspero, seus olhos fixos na bolsa cheia de moedas de ouro que agora possuía. Você vai fazer o que eu mandar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de resignação e desespero para Camille. O destino lhe entregava um futuro sombrio, mas, ao mesmo tempo, ela não via outra saída senão aceitar. Quando finalmente chegou ao castelo do Marquês, o ambiente frio e grandioso não lhe ofereceu conforto. Camille fora acolhida apenas como um arranjo que facilitasse a vida do homem com quem teria que se casar. No entanto, meus caros, para o total sentimento de insignificância de Camille, o Marquês havia levado para o castelo uma mulher que lhe proporcionasse os prazeres na medida certa de suas necessidades, já que as terras que ele ocupou eram distantes dos grandes eventos sociais.
Ela era Lady Evelyn, uma mulher astuta e cruel que agora via Camille como uma intrusa. O casamento foi rápido, sem pompas ou celebrações, e logo após a cerimônia, Camille se viu sozinha nos grandes aposentos da propriedade. Para sua surpresa, na primeira noite de casada, Camille descobriu que o Marquês passaria a noite no quarto dele com Lady Evelyn. Na manhã seguinte, Lady Evelyn, ao ver Camille triste em um canto, provocou-a dizendo: "Você acha que esse casamento significa algo?" Evelyn sibilava enquanto Camille, tímida, tentava manter-se firme. "Ele sempre volta para mim, não importa quantos votos faça." Dia após dia, Camille suportava as humilhações. O castelo, com suas torres altivas e corredores de pedra, era tão frio quanto o olhar de seu marido e os sussurros de sua amante. Mas Camille, apesar de sua dor, era forte. Ela não reclamava, não chorava na frente de ninguém. Porém, no silêncio da noite, sentada junto à lareira de seu quarto, ela orava por um respiro de paz. Mas uma coisa tenho que lhes dizer antes de prosseguir com essa história, meus queridos. Cox era um homem de paixões, um libertino, mas não um completo insensível. Ao observar Camille triste pelos cantos do palácio, procurou manter uma aproximação, não apenas com o objetivo de demonstrar o seu agradecimento por ter aceitado se casar com ele, sem nunca terem se visto, mas por pura preocupação com ela. "Camille, percebo que você vive pelos cantos do castelo e demonstra uma profunda tristeza. Estou certo?" "E isso o preocupa, senhor? A minha tristeza em ser obrigada a me casar com um homem que não me ama o surpreende?" "Sim, Camille, pois você aceitou a minha proposta e o dinheiro que ofereci", falou Derek. "Senhor, eu não fui consultada se queria me casar. Fui obrigada simplesmente." Depois dessa fala, contou toda a sua triste trajetória convivendo com seu padrasto após a morte da mãe. Falou sobre ouvir todos os dias que ela era um estorvo, um peso morto e que não valia nada. Ao fim, concluiu: "Para mim é indiferente sofrer aqui ou na casa de meu padrasto." O Marquês ficou realmente surpreso por descobrir a verdade sobre o acordo que fez com o padrasto dela. No entanto, era muito tarde. O casamento já havia ocorrido e, se a devolvesse ao padrasto, continuaria o sofrimento dela. Enquanto eles conversavam, Lady Evelyn os observava de longe. Consigo, ela pensou: "Tenho que colocar essa mulherzinha no lugar dela e demonstrar que, apesar de não ser oficialmente a esposa dele, é comigo que ele tem prazer." E assim Lady Evelyn fez. Perseguiu Camille para humilhá-la a cada momento que pudesse e que estivessem a sós. Contudo, a um homem notoriamente conhecido pelo seu caráter vigilante e observador, como o Marquês Derek, as ações de Lady Evelyn não passaram despercebidas. Com o passar das semanas, ele notou a maneira como Evelyn tratava Camille.
Havia algo em Camille que começava a desarmá-lo. Sua força silenciosa, sua graça mesmo diante da humilhação. Ele nunca ouviu uma reclamação dela, e isso o intrigava. Em uma tarde, ao passar pelos jardins, ele ouviu um choro baixo. Aproximou-se e viu Camille chorando. Nesse momento, ele sentiu algo mexer profundamente em seu coração. Pela primeira vez, sem que ela o visse, o Marquês notou a beleza de sua esposa comprada. Como ela é bela, pensou consigo. Estranhamente para Lady Evelyn, naquela noite o Marquês não quis os serviços profissionais dela. Não tinha condição de pensar em uma outra mulher, pois o seu coração estava tomado pela bela e doce lembrança da imagem de Camille no jardim. Na manhã seguinte, Cox ordenou que Evelyn partisse. Sua decisão foi firme e inesperada, deixando a amante atônita. Você está me deixando por causa dela? Evelyn riu com amargura. Você não sabe o que está fazendo. Sei muito bem, Evelyn, respondeu Cox com um tom grave. Estou protegendo a minha esposa. Com a saída de Evelyn, o castelo se transformou. O Marquês começou a se aproximar de Camille, não como o homem que a comprara, mas como alguém que queria conhecê-la. Acreditou que Camille merecia que ele a conhecesse melhor por ter se casado. Sabia que uma mulher sonha com um casamento cheio de amor e percebia o sofrimento em que Camille vivia por ter sido tão humilhada. Eles começaram a passear pelos jardins, compartilhando o momento em que as palavras se tornavam mais suaves e os sorrisos mais genuínos. Por que você nunca reclamou? Perguntou Derek um dia, enquanto a observava à luz suave do entardecer. Eu sabia que não adiantaria, respondeu Camille calmamente. Mas também sabia que, no fundo, o senhor não é o homem cruel que parecia ser. Essas palavras atingiram Derek de maneira profunda. Ele sentiu algo mais do que desejo, pois, pela primeira vez, quis proteger alguém além de si mesmo. Mas como fazê-la se apaixonar por ele se o que ele via nos olhos dela era apenas tristeza e solidão? Pensava o Marquês dia e noite. Contudo, meus caros, não devemos nos esquecer que Derek era um homem sedutor e atraente. Certamente não seria difícil conquistar um coração sedento de amor como o de Camille. Certo dia, o Marquês se aproximou de Camille e lhe falou no ouvido. Você está mais bela do que nunca hoje, minha esposa. Ao sentir a aproximação do corpo viril de Derek, Camille estremeceu. Algo naquela aproximação fez com que o desejo virginal dela se excitasse. Surpresa pelo seu sentimento, Camille se afastou, dizendo: Obrigada, Derek, mas não tenho atrativo nenhum que lhe agrade. Ele riu e respondeu: Engana-se, minha querida, você é uma joia de mulher. Possui todos os atributos que agradam um homem exigente como eu. Ao terminar de falar, lançou-lhe um olhar de puro desejo. Meus queridos, como deter a chama da paixão? Eu não sei. Só sei dizer que era impossível para Camille deter aquele desejo de ser possuída por ele. Ela o olhou envergonhada pelos seus pensamentos mais ousados e se retirou apressadamente.
Com os sinais perceptíveis dela em querê-lo, o Marquês avançou nos ataques. Em uma noite enluarada, ele bateu à porta do quarto dela com uma garrafa de vinho nas mãos, dizendo: "Hoje faz 5 meses que estamos casados e gostaria de comemorar a data. Para isso, trouxe um vinho para nós. Posso entrar no seu quarto?" Camille estremeceu com a ideia, mas não teve forças para recusar a possibilidade de ter o seu marido, a quem já desejava há alguns dias, em seu aposento. Claro, Derek. Beberam o vinho, contemplaram a bela noite pela janela e no ambiente reinava um desejo velado entre os dois, até que o Marquês a pegou nos braços, dizendo: "Camille, eu a quero como minha. Eu a quero em meus braços como minha mulher de verdade." Ela tremia de prazer e emoção. "Mas eu não sei como lhe agradar nesses assuntos, Derek." "Não se preocupe com isso, pois eu sei o suficiente para te ensinar. Você descobrirá as delícias de uma noite de amor e prazer em meus braços." Dessa forma, beijou-a apaixonadamente. Camille sentiu o mundo rodar e teve vontade de desfalecer nos braços dele, tamanho o prazer. A noite toda foi a realização de um sonho inebriante e de prazeres que jamais Camille imaginara existir. O Marquês demonstrou que a queria verdadeiramente e Camille apreciou cada toque em seu corpo, gemendo com cada beijo e se entregou aos novos prazeres que experimentava. O tempo passou e o que começou como um casamento de conveniência floresceu em um relacionamento sincero e apaixonado. Derek se viu cativado pela simplicidade e pela força de Camille e ela, por sua vez, descobriu o homem nobre por trás do título. No fim, o Marquês, que pensava ter comprado uma esposa, acabou descobrindo o valor de um amor verdadeiro, enquanto Camille encontrou em Derek um companheiro capaz de cuidar de seu coração com a mesma intensidade que outrora usara para dominar as fronteiras do reino.